Boa noite a todos. Hoje é exatamente 29 de agosto de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos num capítulo que é intitulado Materialização. Qual é o número do capítulo? 10. Capítulo 10. Então hoje nós vamos ter a nossa querida Osa, que irá cantar para a gente um pouquinho. Logo depois a nossa irmã Claudinha irá fazer a prece. A nossa Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E a nossa querida Amandinha vai comentar um pouco o capítulo que o André Luiz foi falando do que o amigo espiritual estava fazendo no corpo orgânico da média. Então vamos pegar um pouco aí da área da medicina, tá bom? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E a teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e caminharmos juntos rumo à luz. Mestre Jesus, te seguimos, queremos te seguir. É essa vontade, Senhor Jesus, que nos traz a essa casa, a esse estudo. Toda terça-feira, com esse amor, com esse aprendizado que nos envolve, que mostra o caminho da luz. E é esse caminho, Senhor, que nós buscamos, que nós perseguimos, que nós estamos há milênios, teimosamente ainda percorrendo. Mas enxergamos, Senhor, a luz que leva a Ti. Que não nos falte, Mestre, coragem para persistir nessa caminhada. Que não nos falte, Senhor, a fé que fortalece o nosso espírito. Que não nos falte, Senhor, a Tua presença iluminando essa jornada. Que não nos falte, Senhor, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que cada estudo, cada ensinamento, cada palavra, cada história, cada vida, cada lição compartilhada seja semente no nosso coração, semente na nossa vida, que frutifique, que cresça, que fortaleça e nos torne, Senhor, seres melhores, pessoas melhores, espíritos melhores. Que a fraternidade que nos uniu, que nos trouxe até aqui, em Teu nome, Senhor, esteja sempre como nossa companheira de viagem, junto contigo, Mestre. Nos envolve, Senhor, na Tua paz e no Teu amor. Que assim seja. Obrigada, meninas. Vamos ouvir nossa Cecília. Nós estamos no capítulo 10
sobre materialização. O trabalho seria realizado numa casa comum, uma casa particular, e para isso foram tomadas uma série de providências, inclusive a principal, que era de limpeza da casa. Foi feito uma limpeza muito grande, usando o ozônio, para que as bactérias, as lavras bacterianas não prevalecessem, não continuassem naquele local. Foi usado também um aparelho especial também para desmaterializar as questões que pudessem estar ali naquele ambiente. E com isso foi também trazido para aquele local, para aquele ambiente, aquelas pessoas que já estavam preparadas para esse encontro. Depois que eles entraram para permanecer no local, etc., entrou a médium. E essa médium, ela veio assistida por uma entidade superior chamada Alencar. Esse médium tinha sido médico quando esteve na Terra. E ele juntou-se a Alexandre e também a uma enfermeira chamada Verônica. E coube a essas três entidades fazer um trabalho de preparação da médium, preparação para que ela não tivesse nenhum prejuízo físico na atividade que ia desenvolver. Quando eles fizeram esse trabalho, mas quando eles já estavam concluindo, chegou uma pessoa avisando ao Alencar que tinha um companheiro chegado ali, mas que ainda estava alcoolizado. E daí em diante prossegue o nosso estudo. E aí vamos ver a parte da área da medicina, né, Amandinha? Boa noite. Voltando um pouquinho, né, na página 120, na parte em que André vai narrar, vai explicar, né, como se deu essa preparação da médium, a gente vai reler juntos de uma forma para que fique mais fácil para todo mundo entender como se deu essa preparação no corpo orgânico da médium. Então, o parágrafo começa com ele, né, ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar, né, como a Cília falou, eram os espíritos que estavam responsáveis pela preparação da médium, colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago. Antes da gente continuar, eu queria que todos vocês imaginassem que o trato gastrointestinal, que é o que a gente vai falar aqui, que ele está falando principalmente da digestão, né? Como a tia falou no estudo passado. E o trato gastrointestinal é como se fosse um grande tubo, uma grande tubulação. Ela inicia na boca, da boca a gente tem o esôfago, que vai levar, né, o alimento até o estômago, aqui no pé, no início da barriga. Finalzinho do estômago a gente já tem o início do intestino fino, que a gente chama de intestino delgado. E aí o intestino delgado vem, no final do intestino delgado a gente tem o início do intestino grosso. E aí o trato gastrointestinal finaliza ali na parte retal, que é onde a gente vai eliminar as fezes. E aí essa é a grande tubulação que a gente tem. A gente começa a ingerir os alimentos e a gente sabe que vai finalizar com as fezes. E são esses órgãos que eu acabei de citar para vocês. Mas André também vai citar, como a gente leu no estudo passado, alguns outros órgãos, como o pâncreas e o fígado, que ele até fala que são órgãos intermediários. Esses órgãos é como eles estão ali assessorando o processo de digestão. Eles vão produzir algumas substâncias. Essas substâncias elas vão ser jogadas nessa tubulação para ajudar o processo de digestão. Então é isso que ele vai explicar nesse parágrafo. Então, só para vocês terem em mente que é mais ou menos sobre isso que ele está falando aqui. Vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado. Então, o fígado a gente já sabe que não faz parte da tubulação, mas assessora o processo de digestão da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações.
Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar ou plexo celíaco, como a gente viu no estudo passado, né? Tem a nota da editora lá embaixo na página, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo ou autônomo, como a nota também traz, e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. Então a gente para aí um pouquinho para explicar esses termos que são diferentes, né? Então, primeiro, o que seria plexo? Plexo é o emaranhado de estruturas. E aí pode ser de diversos tipos de estruturas. Aqui a gente está falando de sistema nervoso. Então, são vários nervos, eles se emaranham e desse emaranhado saem novos nervos que vão inervar diferentes estruturas, estômago, fígado, intestino, para o seu funcionamento. E mais importante ainda, ele fala, né, que do plexo solar, essa energia ela vai se espalhando para o sistema nervoso vegetativo autônomo. E na nota é dito que esse plexo ele funcionaria como um receptor e emissor de energias vitais, porque o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema, faz parte do sistema nervoso e ele é responsável por funções do nosso corpo que a gente não tem controle. Então, eu quero agora que a minha digestão acelere, eu quero que a minha digestão vá mais devagar, eu não tenho poder sobre isso. Meus batimentos, a minha respiração, então é um sistema que ele funciona independente da minha vontade. E o plexo celíaco, quando a gente estuda na medicina, né, ele não tem essa função de acelerar, não vai participar dessa aceleração da digestão. É o contrário, é desacelerar. Então aqui a gente vê que ele não está desempenhando a função que a gente conhece na medicina. Ele está desempenhando uma função de como se fosse uma porta. É como ele fala na nota, é um receptor e emissor de energia. Aí ele continua, as glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Então vamos parar um pouquinho aí. O estômago, ele faz parte daquela tubulação que a gente falou. O estômago, ele tem um formato como se fosse de um balão, de uma forma mais simples. Conforme a gente vai comendo, esse balão vai aumentando de tamanho. E dentro da parede desse balão é produzido diferentes substâncias para também ajudar no processo de digestão. E dentre essas substâncias tem a pepsina e o ácido clorídrico, que são muito importantes na digestão de proteínas. Então, quando a gente come aquele bife, o peito de frango rico em proteína, a gente está produzindo muita pepsina e ácido clorídrico na parede do nosso estômago. Então, aqui estava produzindo em maior quantidade e transformando rapidamente o bolo alimentar. Tudo isso era para acelerar a digestão dela. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas. Enzimas são substâncias que o nosso corpo produz para justamente acelerar determinado processo, que nesse caso é a digestão. E vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. O pâncreas, como a gente comentou no início, não faz parte da tubulação, mas ele vai assessorar, vai produzir substância que vai ajudar. E no caso a tripsina, que é uma enzima que o pâncreas produz, também ajuda na digestão das proteínas. A gente comenta, né, carne é um alimento pesado, né, então precisa de várias substâncias diferentes produzidas por diferentes órgãos para que exista a digestão, né. E bacilos acidificantes, aqui a gente pode pensar nos probióticos, são as bactérias boas que tem no nosso trato, que vão também ajudar e auxiliar no processo de digestão. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, também órgão que vai assessorar a digestão, não faz parte da tubulação, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, como a gente já falou, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. Então aqui a gente volta, né, produção da bile. Assim como o pâncreas, que produziu lá a tripsina, o fígado foi lá e vai produzir a bile. E aí essa bile também vai ser jogada na tubulação. A bile vai ajudar a digerir o quê? As gorduras.
E aí no final ele fala também que o fígado vai influenciar, né, vai estar relacionado também com a vida dos glóbulos do sangue. O fígado, gente, ele tem diversas funções que, né, aqui não cabe a gente falar, mas tem inúmeras funções. Participa da digestão, como a gente já falou, mas ele também, como fala, tem um papel na degradação de algumas células. Degradação seria o quê? Destruição. Então aqui ele fala dos glóbulos do sangue, a gente pensa logo o quê? Na célula vermelha do sangue, as hemácias. As hemácias, elas vivem cerca de 120 dias e aí elas se tornam velhas para o nosso corpo. E elas têm que ser destruídas, por quê? Porque o ferro que está lá dentro delas, o nosso corpo ele reutiliza para o que ele precisar, para formar novas células, para diversas coisas que a gente precisa. E um dos órgãos que faz essa destruição é o fígado. Aí ele continua, as células hepáticas, que significa as células do fígado. Hepática significa que é do fígado. Esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. E aqui, para finalizar, como a gente está falando de digestão, esses nutrientes todos que a gente vai absorver nos intestinos, eles caem numa veia muito grande que a gente chama de veia porta. E a veia porta, ela adentra o fígado. E é como se ela fosse um tronco de uma árvore. Um tronco, o final dele, ele sai se dividindo em diversos galhos. Então, assim como um tronco de árvore, a veia porta também se divide em vários galhos dentro do fígado. É como se fosse uma árvore de sangue dentro do fígado. Só que a diferença é que esse sangue ele é riquíssimo em nutrientes. E ele também leva muito oxigênio para dentro do fígado. Então aí ele fala que essas veias que são ricas em nutrientes, né, que vem da nossa alimentação, né, essas veias interglobulares, elas são justamente esses galhos dos troncos. Então a gente tem a veia porta, que é um vaso bem largo, onde cai todos os nutrientes da nossa alimentação, e ele vai se dividindo e alcançando as pequeninas células do fígado. E essas veias, esses galhos pequenininhos, a gente chama de veias interlobulares, ou seja, essas veias interlobulares estão levando vários nutrientes da nossa alimentação para as células do fígado. Muito bom. Alguma dúvida? Obrigada, Amanda. Então estamos nós dentro da casa de uma senhora, é isso? Frente a uma médium e vivendo um momento complexo. Qual é o momento complexo? Chegou o senhor, um trabalhador que vai participar, o senhor P, não deram o nome, e ele, não é que ele não chegou alcoolizado, mas ele tomou em excesso no dia anterior, e nós sabemos que o álcool ele permanece no corpo e que a pessoa vai o quê? Então vamos entender aqui o que está se passando. Jesus nos guie. Vamos lá. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto, em vista da estupefação que me tomava de assalto, e esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elementos decisivos de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Porque diz assim, é muito grave, neutralizemos a sua influência sem perda de tempo. A Alexandre convidou André a observar o caso mais de perto, em vista da estupefação que tomava ali de assalto. E ele disse, nesses fenômenos, André, qual é o fenômeno que vai ocorrer? Materialização. Os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Então, eles precisam desse fator moral. Porque o espírito vai se materializar. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço. Isso aqui não é uma coisa simples. E sim ante manifestações sagradas da vida, a materialização, em que não se pode prescindir, não tem como abrir mão de elementos superiores e da sintonia vibratória. Elementos superiores e sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpunha a porta, bem posto, bem arrumadinho, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral.
mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-no à pressa. Pensa o cidadão entrando e os espíritos ali já o cercaram, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indagou André. O que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. O André ficou olhando, mas não está arrumadinho, não está trocando as pernas, consegue fazer um 4. Será que aconteceu, né? Por que esse desespero? Elucidou Alexandre benevolente. Sim, parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. E é interessante como ele diz aqui, olha, ele diz sim, parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Em outro núcleo poderia ser tratado caridosamente, porque ele não vai ser tratado caridosamente, porque ele vai ser isolado. Se ele tivesse se não fosse num trabalho de materialização, no estudo do Evangelho, ele ia ser amparado, ia ser acolhido. Eles não têm como fazer nenhum trabalho com ele agora, só isolar. Daí ele dizer que ele não está sendo tratado caridosamente, entendeu? Tipo, eu não vou fazer nada com ele, só vou isolar. Atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos. O que é esse princípio etílico? É o álcool mesmo. Que ele exterioriza esses princípios etílicos pelas narinas, pela boca, pelos poros. E isso que ele está exteriorizando são eminentemente prejudiciais ao trabalho que eles vão realizar de materialização. Como vemos, há necessidade, ou seja, existe a necessidade de preparação moral para qualquer trato. Agora, tu imagina uma pessoa dessa aplicar um passe? Você imagina uma pessoa dessa numa reunião de desobsessão? É por isso que eu digo, sabe? Se você ainda não conseguiu se libertar, não se arvore ao trabalho. Né? Não se arvore. Você vai dar trabalho para a espiritualidade e vai se comprometer. Então, quando a gente decide ser um trabalhador do Cristo, a gente tem que pagar o preço. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, ele é viciado em quê? Em qualquer sentido, qualquer tipo de viciação agora. Antes de tudo, deprime o viciado, né? Rebaixa o viciado, mas perturba igualmente os outros. Então, o vício dele o rebaixa como ser humano, na condição moral, mas ainda atrapalha o trabalho alheio, né? Recordei a função do álcool no organismo humano. Lembra que André Luiz era médico aqui na Terra? Mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese. Mas o excesso é tóxico, destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Tá vendo aí, né, o perigo? Olha o que ele... a gente repete a fala para que a gente possa se ticar, né?
Porque uma leitura só a gente fica boiando. Vamos lá agora ticando. Olha. O André lembrou do benefício do álcool no processo da digestão. Mas é um cálice. Né? O povo que toma 3, 4, 5, 6 taças e acha que está tudo bem. Não, foi só um pouquinho, quanto 3 taças. Ninguém sabe qual foi a quantidade do cidadão, mas com certeza não foi um cálice. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo. Mas olha, chá de casca de abacaxi também ajuda o processo digestivo, não precisa ingerir álcool. Faz um chazinho de louro, menina, também acelera que só o digestivo. Não precisa justificar com álcool. Porque eu costumo dizer assim, se eu tenho tendência para, eu vou cutucar a onça com vara curta? Você está entendendo? Então, quais são os benefícios? Um trem que vai te engordar? Então, a gente vai colocando na balança, a gente só vê malefício. E favorece a diurese. Mas o excesso é tóxico, destruidor. Então, quando a gente fala no excesso, de repente um excesso para uns é uma grade. Então é muito relativo isso, entendeste? As emanações de álcool de cana ingerido pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas ao quê? Aos delicados elementos de formação plástica. Porque para o espírito se materializar, qual é a formação plástica que ele vai usar? Do médio, é o ectoplasma. É a formação plástica, porque é através do que o médio vai doar, é que ele vai se manipular. E não é só o ectoplasma do médio. A gente vai ver uma combinação de várias matérias aqui, para que o espírito possa se materializar. E o que o nosso irmão estava exalando, fazia muito mal, inclusive ao médio, que é o que ele vai dizer. Que serão agora conferidos ao nosso esforço, ou seja, a espiritualidade vai trabalhar, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Então, por isso que eles ficaram desesperados quando viram o seu pé entrando, exalando aquela quantidade de vapores etílicos. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Ele, fisicamente, as pessoas se aproximavam e não sentiam nada. Mas, a nível espiritual, os espíritos sentiam tudo. Reparei que o senhor P foi cercado pelas entidades trabalhadoras e neutralizado pela influenciação dessas entidades. A maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Então ele estava lá, mas não ia participar espiritualmente de nada. Ele foi para lá só para dar trabalho. Prosseguiram os serviços normalmente. Vocês estão entendendo, gente? Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semiconfiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, porque o médium de materialização, ele vai para um quartinho mesmo, bem escuro, e ele entra ali no transe, ele apaga mesmo. O local tem que estar escuro, e aonde o médium está, tem que estar num lugar bem escuro mesmo, tá? Então, isso foi conduzido a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres, ou seja, aqueles que queriam participar em ver a materialização, os convidados, entendeu? Os trabalhadores. Vamos ver agora a situação dos trabalhadores. O que eles faziam? Os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas. Então, cada um ali estava fazendo pedidos, entrando as vibrações mentais dos pedidos das pessoas em conflito ativo, deixando de servir, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite. Entenderam isso? Eles estavam lá, ao invés de estar orando pela médium, orando pela espiritualidade amiga, dando um sustento vibracional, não.
cada um estava fazendo um pedido. Eu já passei por essa experiência, eu estava em transe mediúnico e o espírito parou a comunicação, ele fez um leve movimento para o lado e disse assim: pare de pedir, ela não pode vir, você está atrapalhando a reunião. Aí ele voltou e continuou a comunicação. No final da atividade, a pessoa foi muito honesta ela disse: olha, desculpa, foi eu estava pedindo para minha mãe se comunicar. E o pedido dela mental, porque a gente acha, se não estuda, que o fato de eu estar pensando mentalmente, que ninguém está ouvindo. Então, os espíritos, eles se comunicam, e nós somos espíritos, como que nós nos comunicamos? Pelo pensamento. Então, o pensamento é fala. O pensamento é uma comunicação. O pensamento faz barulho. Então, cada um ali sentado estava fazendo um pedido e atrapalhando. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala de pensamento. Pensamento é tudo. Mas tia, é só na casa espírita? Não, gente. Eu sou espírito 24 horas. Tudo que eu penso tem quem veja. Emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais, porque quando eu penso, eu vibro. Meu pensamento, ele vibra. Em conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava esse trabalho a mais elevada percentagem de harmonia, a mais elevada percentagem, o máximo possível, 100%, 80%. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituir a forte lâmpada comum. Então, dentro do consultóriozinho, lá do gabinete, a médium na escuridão. Fora, aqueles que iriam assistir, a lâmpada estava apagada, acenderam uma luz vermelhinha, para não ficar muito claro, porque essa claridade atrapalharia até mesmo enxergar o ectoplasma, entendeu? Porque ele queima, né? Ele queima. Comum. Notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. O André dizia que se notava as emissões luminosas dos pensamentos dos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade, ou seja, era um grupo pequenininho ali de talvez 10 pessoas, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Espírito aí, ele está falando de lucidez, de consciência, de unidade. Então, aquelas pessoas que estavam ali para ver a materialização, elas não tinham o espírito de entendimento divino do serviço que estava sendo realizado, serviço divino. Imagina a misericórdia divina permitir que um espírito possa se materializar, ser visto, ser tocado. É divino. Mas não, ali o povo estava por mera curiosidade. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena. Olha, ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, com sede de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Então, cada um ali vendo a sua curiosidade, as suas necessidades, os seus desejos, mas ninguém parando para avaliar aquela atividade como um exemplo da continuidade da vida espiritual, da comunicabilidade dos espíritos. Ninguém conseguia ver isso, era só curiosidade, só atender os meus caprichos, só eu quero ver. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Enquanto uns pediam exigência,
Cura-me, Senhor, daquela gastrite, cura-me, Senhor, disso, Senhor, cura o fulano que está lá em casa. E a gente começa com nossos petitórios. Outros já diziam, tomara que venha Emmanuel materializado. Entendestes? Apoio mesmo vibracional não tinha. Enquanto uns exteriorizavam exigência, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque ele já começou a dizer como tu és, que povo é esse, né? Ele começou ali a ficar meio chateado de ver ninguém dando apoio, ninguém vibrando, cada um pensando nas suas necessidades pessoais, né? Aí ele diz, né? Procurei, contudo, limitar ali, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais, nós, com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas do coração. Enquanto André Luiz entrou já no julgamento, os espíritos nobres olhavam para os perturbadinhos, que éramos nós, como crianças. Logo com amor, com carinho, e como crianças. Se fossem adultos, não estavam fazendo isso. Mas como são crianças, vêm com esses pedidos infantis e não tem absolutamente nenhuma noção do trabalho que está sendo realizado. Agora, volto a repetir. Entende por que não se tem materialização em cada canto, em cada casa espírita? Nós temos pessoas com maturidade para isso? Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos. Olha lá, diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, ou seja, aquelas pessoas que foram lá para assistir, contribuem, estão emitindo, eles precisam. Por isso que o grupo mediúnico, ele é um ser coletivo. É necessário o médio de apoio, é necessário o médio dialogador, é necessário o médio psicofônico. E todos ali doam e devem doar, a fim de constituírem material de cooperação. Porque todo encarnado tem ectoplasma? Todo encarnado tem ectoplasma? Tem, está vivo, a gente tem vitalidade. E ele vai usar, vai combinar. Enquanto Calimério, quem era Calimério, Cecília? Era o responsável principal de todo o trabalho. Então ele era o responsável. Enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre a médium, operou-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Então, nesse momento, a médium sai do corpo, a desdobra, ela sai do corpo, deixa o corpo lá e o espírito vai atuar direto agora no corpo, porque o espírito vai precisar do ectoplasma do corpo da médium. Por isso que o médium, ele entra num transe. Se você ver as fotos, eu vou pedir para a nossa irmã aí também colocar aí nos slides para você olhar, você que está assistindo em casa, você vê que o médium está de olhos fechados porque ele está em transe. E aí sai, ele vai contar aqui, sai o ectoplasma pelas narinas, pelo ouvido e pela boca. E o médium está ali apagadão, porque ele está desdobrado, o espírito dele não está no corpo naquele momento, tá? E é o que o Carmélio fez agora. Então ele diz, energia sobre a médium, operou-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas, ele operou nela o desdobramento, não foi natural, foi provocado. Verônica e outras amigas, e a gente imagina que essa Verônica seja a nossa irmã Sheila. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente liberta dos veículos físicos. Então, o corpo da jovem ficou, ela e espírito saiu, e ela e espírito estava sendo amparado pela dona Verônica. Entendeu? Que estava em espírito, tá? Vamos ver como estava a médium. Parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa, ela, espírito, estava confusa e inquieta ao lado do corpo,
já mergulhado o corpo em profundo transe. Estamos juntos? Alguma dúvida até agora? Está dando para entender? Aí o espírito vai. Ela desdobrou, saiu do corpo. Não existe espírito sem perispírito. Está ali ao lado do corpo. O corpo está apagado, em transe. Sempre o espírito. Não existe espírito sem um perispírito. Quando o espírito vai, porque o espírito é uma centelha, é uma chama, ele não tem forma. Quando vai o espírito, vai ali o corpo perispiritual, que é o corpo perispiritual, é o corpo que reverte o espírito. É ele que dá forma. Quando a gente fala em espírito, é uma centelha, é uma chama. É aquilo que a gente estava estudando no livro dos espíritos, né? Que Kardec fez essa pergunta. Como é que a gente pode diferenciar os espíritos, o eu, a individualidade? Ele queria entender. Aí ele fala que existe o perispírito. Por quê? Se nós fôssemos sem esse corpo perispiritual, ninguém ia saber quem era quem, porque todo mundo é centelha. Oi, centelha, você tá boa, centelha? Tá boa, centelha, todo mundo ia ser centelha. A única diferença é que uns iam ser mais escuros e outros iam ser mais luminosos. Então, o que dá forma a essa centelha é o corpo perispiritual. Então, nesse processo de desdobramento, o espírito é acompanhado do perispírito. E o corpo ali, em transe profundo. Ela está consciente? Não, ela não está. Ela está ali meio que em estado de confusa, né? Ela, espírito, está meio confusa. Ok? E esse estado de corpo fica como se ele tivesse um estado de morto. Um estado de morto, em transe. Em transe. Está dormindo. Está dormindo. Nós fazemos isso todas as noites. A gente deixa o corpo e vai embora. Né? Isso está dormindo, está em transe ali. Agora é um transe estranho, porque tu olha, o cidadão está de boca aberta, saindo como se fosse uma gaze pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. É algo assim meio estranho, né? Você vê as fotos na internet, Naí está colocando aí para você ver. E aí o que aconteceu? Já mergulhada em profundo transe o corpo. Em seguida, diz André está contando todos os detalhes. Notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, quem é o nobre orientador da tarefa? Calimério. Se exteriorizava a força nervosa, a maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Saía de quem? Da média. Do corpo físico. Notando a perturbação vibratória do ambiente. Por que o ambiente está com perturbação vibratória? Por conta do pensamento dos encarnados. Em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente, através das emissões mentais. É mais razoável que se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Aí tu tá achando que tá fácil, aí ele vem agora com uma nova materialização de uma garganta. E eu achei interessante isso aqui. Se você ainda não assistiu, assista o Pinga Fogo do ano de 71, o de dezembro, que foi o segundo, porque teve um em junho e teve o de dezembro, com o nosso Francisco Cândido Xavier. Mas o que eu quero falar realmente é que estava lotado, muita gente, aí chega em determinado momento que o apresentador diz assim: o nosso querido Chico Xavier está pedindo, fulano, que você, por favor, coloque uma música. Né? Ele pede a música. E é justamente para isso aqui. Porque imagina ele ali e aquela multidão de gente emitindo para Chico Xavier perguntas, pedidos. E ele, como um médium, capta tudo. Então disse: não, pelo amor de Deus,
Vamos mudar um pouco o padrão vibratório dessas pessoas. Vamos distrair a mente delas. Como? Com música. E aí ele solicitou música. E é o que eles pediram agora aqui. Vamos ver o que eles vão fazer. Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações. Conflito de vibrações, cada um pensando uma coisa. Cada um pedindo uma coisa. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente. Ele não sabe como nos auxiliar. Por intermédio das emissões mentais. É mais razoável que eles se abstenham da concentração por agora. Ajuda para que eles não pensem mais nada. Manda eles cantarem, fazer alguma coisa. Distraia o pensamento deles. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhe a atenção deseducada. Atenção deseducada. Então, você estuda um livro desse aqui, aí a gente começa a assumir mais responsabilidade com os nossos pensamentos. Agora, como é que o Alencar vai fazer que o Alencar está desencarnando? Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de quem? Alexandre, soldado no quartel, quer trabalho. Pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. Claro, conte comigo. Falou o meu orientador em tom grave. André, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. Garganta ectoplásmica. E identificando nela a experiência, acrescentou. Não precisa inquietar-se. Bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Então, por exemplo, quando a nossa Mandinha estava aqui explicando o sistema digestório, ela estava explicando e estava vendo. Porque quando ela estudou, ela viu. Então, o André Luiz, quando ele fala aqui na garganta, na condição de médico, ele não conhece a imagem de... Ele conhece todos os detalhes do aparelho vocal. Então, uma vez o André pensando, o André vai o quê? Vai construir essa matéria. Vai construir esse aparelho vocal. Utilizando o ectoplasma. Porque todos irão ver. Que coisa, né? Só o aparelho. Não precise quietar-se, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. Aí você para pensar. É a primeira vez que a gente está vendo isso daqui no livro Missionário da Luz. Mas nós vimos isso aqui também no livro Obreiros da Vida Eterna, que é a materialização de Asclépio. A materialização de Asclépio. Então, antes de Asclépio se materializar, o amigo espiritual solicita para que o grupo mentalize dentro daquele globo uma relva, um lago, árvores. Vocês lembram disso? E à medida que as pessoas da primeira vez mentalizaram, ficou uma coisa feia. Vamos tentar de novo. Aí mentalizaram e construíram. É isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala de construção mental. Então, quando a gente pega o vale, aquele lugar tenebroso, escuro, lama, mau cheiro, não foi Deus que criou aquilo. Quem criou? Os espíritos que lá estão. Quando a gente pega a obra Memória de um Suicida, que eles são recolhidos do vale e são levados para o hospital Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, ali dentro no hospital, 2 deles começam a contar a desgraça que eles viveram. E de repente, a parede do quarto, que estava toda limpa, toda pintadinha, vou usar o termo pintadinha para você entender, tudo limpinho, de repente começou a correr, aquilo foi destruindo numa velocidade tamanha que a sirene disparou. E aí os enfermeiros rapidamente entraram e colocou o povo para dormir. Porque quando eles começaram a lembrar, a reviver, eles obviamente, sem saber, manipulam e o ambiente já fica tão imundo quanto o próprio pensamento. Então a gente vai ver, aí dizer, mas tia, tem animais no mundo espiritual. Criação mental. Porque na obra O Livro dos Médiuns é bem claro, não existe erraticidade para animais.
Ah, tia, tem relva, tem plantas. Criação mental. Tem um lagozinho? Criação mental. Ficou claro isso? É espírito, gente. Eu acho legal quando a gente vê esses filmes, né? Tem os filmes assim meio, né? Nossa, que coisa louca. Aí você vê, o cara começa a pensar e começa a destruir tudo. Gente, eu não tenho como criar aquilo que eu nunca vi. Se um diretor consegue construir aquelas cenas, é porque ele carrega dentro dele essas ideias, essas lembranças. Cenas do próximo capítulo. Vamos ficar aí para conhecer essa garganta só daqui a 3 semanas. Queridos amigos, nós teremos um pequeno recesso de 2 semanas, tá? Titia está precisando, vou tirar umas pequenas férias. Então, quem acompanha no canal, não fique desesperado, tá? Porque nós não teremos gravações. Mas no dia 19 de setembro, se Deus permitir, estaremos nós de volta com o nosso estudo e com as nossas gravações. 2 perguntas. Foi bom? Tem dúvida? Não tem nenhuma dúvida não, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Agora tu imagina uma pessoa dessa e aplicar um passe? Você imagina uma pessoa dessa numa reunião de desobsessão? É por isso que eu digo, sabe? Se você ainda não conseguiu se libertar, não se arvore ao trabalho, né? Não se arvore. Você vai dar trabalho para a espiritualidade e vai se comprometer. Então, quando a gente decide ser um trabalhador do Cristo, a gente tem que pagar o preço. E o pedido dela mental, porque a gente acha, se não estuda, que o fato de eu estar pensando mentalmente, que ninguém está ouvindo. Então, os espíritos, eles se comunicam, e nós somos espíritos, como que nós nos comunicamos? Pelo pensamento. Então, o pensamento é fala. O pensamento é uma comunicação. O pensamento faz barulho. Não existe espírito sem um perispírito. Quando o espírito vai, porque o espírito é uma centelha, é uma chama, ele não tem forma. Quando vai o espírito, vai ali o corpo perispiritual, que é o corpo perispiritual, é o corpo que reverte o espírito. É ele que dá forma. Deseducada, atenção deseducada. Então, você estuda um livro desse aqui, aí a gente começa a assumir mais responsabilidade com os nossos pensamentos. É isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente fala de construção mental. Então, quando a gente pega o vale, aquele lugar tenebroso, escuro, lama, mau cheiro, não foi Deus que criou aquilo. Quem criou? Os espíritos que lá estão. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa querida Luz para fazer a nossa prece de gratidão. Esse é um momento muito especial, queridos amigos, porque é o momento da gratidão.
e nós vamos nos conectar com essa figura amorosa do nosso amigo Jesus. Dizer assim a Ele, com a nossa simplicidade: muito obrigado, mestre querido, por essa oportunidade onde fomos convidados a participar desse banquete espiritual que nos trouxe tantas reflexões. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, nessa casa bendita, sendo orientada pela nossa querida irmã Conceição, que recebe todas as orientações dos amigos espirituais, partilhando conosco, nos desejando a vontade de melhorar para te servir melhor. Mas também, além do agradecimento, queremos pedir pelos nossos irmãos que nesse momento, Senhor, estão cheios de dores físicas e morais. Por aqueles irmãos que se encontram recolhidos nos ambientes prisionais, nos ambientes dos hospitais psiquiátricos, sofrendo as dores morais. Mestre querido, esparge a tua luz sobre esse planeta de amor. Esse planeta, Senhor, que tu escolhesse para ser a pátria do teu evangelho de amor. Junto a este Brasil, onde, Senhor, pululam a justiça, a caridade e a paz. Senhor, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, retirando dos nossos corações todos os sentimentos contrários à caridade. Nos fortalece para que, ao voltarmos para os nossos lares, nós possamos levar esse alimento aqui compartilhado para os nossos familiares, para a nossa casa, Senhor, esse laboratório divino. Perdoa-nos por ainda não respeitarmos a Mãe Natureza, que nos ofereceu para que pudéssemos caminhar na nossa trilha evolutiva. Abençoa-nos, abençoa esse espaço da Amazônia e nos envolve com a tua tolerância para que possamos compreender o objetivo dessas temperaturas tão altas, que nós possamos, Senhor, dilatar a nossa visão, olhando para frente, para os lados e para trás, estendendo as mãos aos nossos irmãos que ainda não conseguiram despertar. Enfim, Mestre Jesus, nós só temos a te agradecer e dizer assim que queremos continuar contigo sempre. Queremos que tu acompanhe a nossa irmã Conceição para que ela possa ser envolvida com os recursos magnéticos, se sinta renovada e venha logo para nós, porque estaremos aqui aguardando, Senhor, essa convivência tão amorosa, tão fraterna e tão importante para a nossa evolução. Muito obrigado, mestre querido, que nós possamos permanecer unidos pelos laços do coração, mesmo ausente fisicamente por essas 3 semanas. Fica conosco, porque queremos ficar contigo sempre. O amor de nossas vidas, assim seja.